Lanzaron recientemente en Netflix un nuevo seriado donde aparecen unas freiras guerreiras. De fato se llama así, Warrior Nun, Freiras Guerreiras. Me llamó la atención porque sempre que vejo padre, monja, enfim, igreja tratado por Hollywood, eu começo a tremer. Sou o Padre Rodrigo, bem-vindo a este novo vídeo. Se você já segue o canal, curta, a sua curtida é importante, compartilhe. Se você não nos acompanha, assine, ative o sininho. Queremos fazer deste espaço um espaço de diálogo entre a fé e a cultura moderna. Vamos lá. Este novo seriado, Warrior Nun, trata de uma ordem militar, ¿no?, que protege uns objetos divinos que seriam muito poderosos e que não podem cair em mãos erradas porque seria muito perigoso. A história começa quando estas monjas, tentando ocultar uma auréola de um anjo, la ocultan en las costas de una menina morta de 19 anos que se encontra en un necrotério. Quando colocam a auréola nela, ela ressuscita. Então todo o seriado aí começa, não? Todo o seriado trata sobre a nova vida desta menina, completamente diferente a la que tinha antes, desta ordem religiosa que luta contra os demônios e contra o mal para proteger os objetos divinos. Pois bem, o seriado em si mesmo não merece muito comentário. É um seriado juvenil, de ficção científica, tem ação, tem romance e tudo num contexto pseudo-religioso. Mas me chamaram a atenção duas coisas. A primeira é precisamente a existência dessa ordem militar. Isso tem um fundamento histórico na igreja. As ordens militares existiram de fato. Mas, lógico, neste contexto de mundo moderno, isso não existe mais e é bom, por lo menos, entender de onde vem isso e como isso hoje realmente não se justifica de jeito nenhum. Em segundo lugar, me chamou a atenção o tratamento que eles fazem desses objetos divinos. O suposto que está por baixo do seriado é que as coisas divinas, as coisas espirituais, não seriam mais que algum tipo de energia, algum tipo de material que nós não conhecemos, mas que pode ser investigado pela ciência e, portanto, dominado e posto ao serviço, não, do homem. Vamos comentar estas duas ideias para colocar os conceitos em seu lugar. Comecemos pelas ordens militares. A história é assim. Quando surge o Islã, com Maomé, no século VII, ele, depois da experiência da Meca, que praticamente ninguém escutou e acompanhou ele tem que fugir para Medina. O novo Islã que Maomé impulsiona a partir dessa experiência é um muito mais militante. Ele reúne as tribos e afirma que Deus, Alá, não, tinha pedido para ele impor o Islã aos infiéis. Eles deviam se converter ou morrer. A partir dessa experiência de Medina, o Islã se torna muito mais militante e eles começam a conquistar as diversas cidades em nome de Alá. Aí o Islã se estende por todo o norte de África, até Espanha, como sabemos. Todo esse norte de África estava cheio de comunidades cristãs muito prósperas, porque o cristianismo se estendeu tanto para a Turquia, através da atividade missionária de Paulo, em São Paulo, como para Alexandria e todo o norte de África. Então, todas essas comunidades praticamente desapareceram, ou desapareceram por completo. Quando chegou o Islã, eles destruíam pedra por pedra as igrejas e obrigavam os cristãos a morrer ou a se converter e pagar impostos. Então, quando finalmente o Islã, no século XI, chega à Terra Santa, eles começam a mesma política de destruir os lugares santos, destruir pedra por pedra as igrejas bizantinas construídas em Terra Santa e a matar os cristãos ou exigir para eles a conversão dos que moram lá. Então é lógico e é compreensível que naquela época se levanta um grande grito na Europa cristã para ir em defesa de seus irmãos cristãos de Terra Santa e para defender o berço onde surgiu o cristianismo. Agora eu não quero comentar as cruzadas, não é tema deste vídeo. Óbvio que teve muitos abusos e coisas erradas, mas a intenção inicial de defesa era legítima. Então, depois que os cruzados conquistam Jerusalém e conquistam outra vez Terra Santa, depois da primeira cruzada, então começam a haver um grande fluxo de peregrinos cristãos, também da Europa, que estão indo a apoiar os cristãos de Terra Santa. Durante essas viagens, eles eram atacados por os muçulmanos.
É aí, nesse contexto histórico, que surgem as ordens militares. De que se trata? Se tratava unicamente de defender os cristãos peregrinos indo de viagem para a Terra Santa. Era uma mistura, não, entre práticas militares, porque era desse jeito que defendiam os peregrinos, e ao mesmo tempo consagração a Deus. Aqueles soldados viviam em celibato, praticavam um tipo de consagração, viviam em comunidades, oravam, etc. O seriado coloca esta ordem de freiras precisamente como uma continuadora dessas ordens militares antigas da Idade Média. Mas, óbvio, o contexto é completamente diverso. O que nós podemos dizer destas ordens militares? Eu diria duas coisas. A primeira, a legítima defesa era justa. A doutrina da legítima defesa sempre foi parte da doutrina ética cristã e hoje está incorporada em todos os sistemas jurídicos do mundo. Ou seja, quando alguém age em legítima defesa, ele não é culpado. Isso é justo e isso é legítimo. Nesse sentido, defender os cristãos que estavam peregrinando a Terra Santa dos ataques muçulmanos, isso era legítimo. Onde está o problema das ordens religiosas? O problema está na mistura entre exercício militar e prática religiosa, consagração religiosa. Esse é o erro. A legítima defesa é algo bom, é algo justo, mas eles misturam essa legítima defesa, que requer um exercício militar, com essa consagração religiosa. Oração, vida em comunidade, prática da caridade, celibato, etc. Essa confusão era algo muito estendido naquela época. A igreja medieval não entendeu uma diferença que já estava no Evangelho de Cristo. Jesus foi muito claro. Quando ele foi prendido no jardim de Getsemane, falou para Pedro: Pedro, solta a espada, porque não é desse jeito que nós vamos combater o mal. Eu podia pedir 12 legiões de anjos e eles estariam à disposição minha, mas esse não é o jeito. E o próprio Jesus se deixa crucificar. Então, não é parte do Evangelho ou da consagração do Evangelho defender a verdade, defender a fé em Cristo com as armas. Mas essa falta de diferenciação entre a igreja e o Estado, isso foi um erro que a igreja pagou muito caro e que custou e desvirtuou muito a pregação do Evangelho. Então, é compreensível também que isso acontecesse nas ordens militares. Agora bem, isso aplicado ao contexto moderno, de uma ordem militar no século XXI, isso não tem justificativa nenhuma. Ainda hoje existem ordens militares, são herdeiras daquelas antigas ordens militares, mas o uso que eles fazem da linguagem militar é apenas figurada, simbólica. O próprio seriado coloca cada nome de capítulo como uma referência bíblica. Por exemplo, o capítulo 1 se chama 2 Coríntios 10:4. O capítulo 4 se chama Efésios 6:11 e assim por diante. Se você vai e vê a Bíblia, efetivamente encontra a linguagem militar. El capítulo 10 de Coríntios, por exemplo, diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aquele capítulo 6 da carta aos Efésios diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas essa interpretação que o seriado faz das citações bíblicas é completamente alheia à intenção do autor, ou seja, à intenção de Paulo. O próprio Paulo, sim, fala de armadura, fala de capacete, fala de escudo, mas a armadura é a salvação, capacete é a confiança em Deus, o escudo é a fé. Ele mesmo explica que esses conceitos são figurados. Então, como digo, uma ordem militar hoje desse jeito não existe. A segunda ideia é um pouco mais interessante. A ideia de que as coisas divinas, as coisas espirituais, seriam algum tipo de energia, algum tipo de material desconhecido, sobretudo algo que a ciência pode medir, pode quantificar, pode investigar, conhecer e controlar. Pois bem, esta ideia também tem um certo fundamento histórico. Na verdade, já Jesus, os apóstolos e muitos santos durante a igreja, pelo poder da fé, fizeram coisas incríveis, fizeram verdadeiros milagres que a ciência, inclusive, investiga, mas não consegue explicar. Cada vez que nós canonizamos ou beatificamos uma pessoa,
Tem muita investigação, inclusive científica, detrás de fatos milagrosos completamente inexplicáveis. São Paulo diz na carta aos Filipenses que ele daria tudo com tal de conhecer a Cristo e possuir o poder de sua ressurreição. O que é isto do poder de Cristo na ressurreição? Lá em Turim, no norte de Itália, a igreja conserva uma antiga relíquia que se conhece como Santo Sudário. O sudário é um lençol muito grande que envolveu o corpo de Cristo quando ele foi depositado no sepulcro depois da crucificação. Esse lençol foi encontrado depois da ressurreição e conservado pelas comunidades cristãs até o dia de hoje. Em nenhum outro lençol como esse se tem feito um monte de investigações. O mais impressionante de tudo é que a imagem de Cristo está impressa nele. O corpo de Jesus, quando ressuscitou, teria emanado uma energia muito poderosa que terminou imprimindo a imagem de Jesus naquele lençol. E quando os investigadores tentam determinar de que jeito essa imagem está impressa, eles se dão conta de que está queimada. Ou seja, foi uma energia calórica que imprimiu a imagem no lençol. Então, a interpretação do poder da ressurreição de Cristo como de uma energia medível, quantificável, então não é correta. Quando a igreja fala de realidades espirituais, o poder da ressurreição de Cristo não se refere a nada material. Nós chamamos isso de uma energia, uma força, um poder espiritual. Espiritual é oposto de material. Espiritual é a palavra que nós usamos para descrever aquelas coisas que estão além das leis físico-espaço-temporais. Eu não consigo medir, eu não consigo quantificar. A alma, por exemplo, é uma realidade espiritual. Ela existe, mas ela não é deste mundo material do que nós conhecemos. Porém, nós percebemos a ação da alma. Percebemos na consciência humana, por exemplo. Mas ela não é medível. Nunca você encontrará um médico que depois de fazer uma cirurgia falou, ou uma neurocirurgia, fale, eu vi a alma. Isso não existe. A alma é uma realidade espiritual. Quando Jesus ressuscitou, Jesus se apareceu aos seus discípulos. Ele tinha um corpo, eles tocaram o corpo, Jesus mesmo convidava os apóstolos a colocar o dedo na llaga, no lado, etc. Jesus comeu peixe, pão, com os apóstolos, ele partilhou com eles. Porém, apesar de ele ter um corpo material, o corpo material de Jesus não era como o nosso. Ele atravessava os muros, ele podia estar presente em dois lugares muito distantes ao mesmo tempo, ele podia escutar o que as pessoas falavam sem estar presente. São Paulo chama isso de corpo espiritual. Uma expressão meio contraditória, porque não é um corpo, é uma realidade espiritual, mas também é visível, se podia tocar, mas só porque Jesus queria, porque ele permitia. As realidades espirituais, as realidades da fé, elas são realidades divinas. Nós não podemos medir e compreender isso, porque nós simplesmente estamos por baixo dessa realidade. O divino, o espiritual, não é possível reduzir a realidades materiais. Dizer que só é um tipo de energia, porque isso significaria que as realidades espirituais são também criadas neste mundo físico. E isso não é assim. Esse é o conceito da igreja de espiritualidade. O próprio Jesus falou que nós, igual que ele depois da ressurreição, teremos também um corpo espiritual. Nós teremos uma vida nesse outro mundo espiritual. Como é, nós não sabemos. Não sabemos porque nós estamos por baixo dessa realidade, mas esse é um destino glorioso que nós todos temos se aceitamos por la fé a Cristo e seguimos os seus ensinamentos. Nós ganharemos, nós chamamos desse jeito, a vida eterna, mas a vida eterna não é uma energia, é uma realidade superior à realidade criada por nós conhecida. A vida vegetal não consegue entender a vida animal, porque a vida vegetal é mais básica, é uma forma de existência mais primária que a vida animal. A vida animal, por sua parte, não consegue entender a vida racional e consciente do ser humano, porque a vida animal é só emocional e sensitiva. A vida consciente, racional, é um modo de existência superior. Do mesmo jeito,
nós não conseguimos entender como é essa vida espiritual, essa vida quase divina que Jesus nos oferece, porque nós estamos em um nível de existência inferior. Os anjos moram nessa realidade. As pessoas, depois da ressurreição, possuirão também essa vida espiritual. Nós veremos e enxergaremos o universo, o passado, o presente e o futuro, desde a perspectiva das realidades espirituais. E isso é algo que está simplesmente fora de nosso alcance. Então, cuidado. As coisas divinas, espirituais, não são um tipo de energia. Não é um poder da mente que move objetos, que pode curar o corpo. Não. É uma realidade completamente diferente e que está acima de nossa realidade física. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou, assine o canal, ative as notificações e compartilhe. Queremos usar este canal para evangelizar e criar um espaço de diálogo entre a fé e a cultura moderna.